Krishna, o livro. Orações oferecidas pelos Vedas personificados. Capítulo 87. Continuação. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor, eles oraram, você é equânime para com todos, sem parcialidade para com um tipo específico de entidade viva. É apenas devido aos seus desejos materiais que todas as entidades vivas desfrutam ou sofrem em diferentes condições de vida. Como suas partes integrantes, elas são exatamente como partículas de fogo. Da mesma forma que centelhas dançam no fogo ardente, todas as entidades vivas estão dançando sob sua proteção. Você está fornecendo tudo o que elas desejam. No entanto, você não é responsável pela posição delas em desfrute ou sofrimento. Há diversos tipos de entidades vivas, semideuses, seres humanos, animais, árvores, pássaros, feras, germes, vermes, insetos e seres aquáticos, e todos desfrutam ou sofrem na vida enquanto repousam em você. As entidades vivas são de dois tipos. Uma classe é chamada Nitya Mukta, sempre liberta, e a outra é chamada Nitya Baddha, sempre condicionada. As entidades vivas Nitya Mukta estão no reino espiritual, e as entidades vivas Nitya Baddha estão no mundo material. No mundo espiritual, tanto as entidades vivas como o Senhor se manifestam em seu estado original, como centelhas vivas em um fogo abrasador. Contudo, no mundo material, embora o Senhor seja onipresente em seu aspecto impessoal, as entidades vivas esqueceram sua consciência de Krishna, em um maior ou menor grau, exatamente como as centelhas às vezes afastam-se do fogo abrasador e perdem sua condição brilhante. As centelhas caem de suas diferentes condições e retêm mais ou menos seu brilho original. Algumas centelhas caem na grama seca e, assim, dão início a um grande incêndio. Essa é uma referência aos devotos puros, os que têm compaixão das pobres entidades vivas inocentes. Os devotos puros incendeiam a consciência de Krishna nos corações das almas condicionadas, motivo pelo qual o fogo abrasador do mundo espiritual se manifesta, mesmo neste mundo material. Algumas centelhas caem na água. Elas imediatamente perdem seu brilho original e se extinguem. Essas são comparáveis às entidades vivas que nascem no meio de materialistas grosseiros, quando sua consciência de Krishna original se extingue. Algumas centelhas caem no chão e permanecem no meio termo entre a condição de fogo e a condição de extinção. Por conseguinte, algumas entidades vivas estão sem consciência de Krishna, outras estão entre ter ou não ter consciência de Krishna e algumas estão de fato em consciência de Krishna. Os semideuses dos planetas superiores, o Senhor Brahma, Indra, Candra, o Deus do Sol e vários outros semideuses, estão todos em consciência de Krishna. A sociedade humana está entre os semideuses e os animais, em virtude do que algumas pessoas são mais ou menos conscientes de Krishna e algumas estão completamente esquecidas da consciência de Krishna. As entidades vivas de terceira classe, a saber, os animais, feras, vegetais, árvores e seres aquáticos, esqueceram completamente a consciência de Krishna. Esse exemplo enunciado nos Vedas sobre as centelhas de um fogo abrasador é muito apropriado para a compreensão da condição dos diferentes tipos de entidades vivas. No entanto, acima de todas as entidades vivas, está a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ou Purushottama, que é sempre livre de todas as condições materiais. Pode-se levantar a questão da razão pela qual as entidades vivas caíram, por acaso, em diversas condições de vida. Para responder essa pergunta, primeiro devemos entender que não pode haver qualquer influência do acaso sobre as entidades vivas. O acaso é para as entidades inertes. De acordo com a literatura védica, as entidades vivas têm conhecimento e, por isso, são chamadas de Cetana, que significa com conhecimento. A situação delas em diferentes condições de vida, portanto, não é acidental, é em razão da escolha delas, porque elas têm conhecimento. No Bhagavad Gita, o Senhor afirma: abandone tudo e renda-se a mim.
Esse processo de compreender a suprema personalidade de Deus está aberto para todos, mas ainda é da escolha de uma determinada entidade viva aceitar ou rejeitar a proposta. Na última parte do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz muito explicitamente a Arjuna: meu querido Arjuna, agora eu já lhe falei tudo. Agora, você pode escolher aceitar ou não. De igual modo, as entidades vivas que desceram a este mundo material fizeram sua própria opção de desfrutar este mundo material. O mundo material foi criado para o desfrute das entidades vivas que desejaram abandonar o serviço eterno do Senhor para se tornarem, elas mesmas, o desfrutador supremo. De acordo com a filosofia Vaishnava, quando uma entidade viva deseja ter gozo dos sentidos e esquece o serviço ao Senhor, ela recebe um lugar no mundo material para agir livremente consoante seu desejo e, dessa forma, ela cria uma condição de vida na qual ela desfruta ou sofre. Devemos saber, em definitivo, que tanto o Senhor como as entidades vivas são eternamente conscientes. Não há nascimento nem morte para o Senhor ou para as entidades vivas. Quando ocorre a criação, isso não significa que as entidades vivas sejam criadas. O Senhor cria um mundo material para proporcionar às almas condicionadas uma oportunidade para elevá-las à plataforma superior da consciência de Krishna. Se uma alma condicionada não aproveita essa oportunidade, ela, após a dissolução deste mundo material, entra no corpo de Narayana e permanece lá em sono profundo até o momento de outra criação. Nesse contexto, o exemplo da estação das chuvas é bastante apropriado. As chuvas sazonais podem ser consideradas como a causa da criação porque, depois das águas das chuvas, os campos úmidos são favoráveis ao crescimento de diversos tipos de vegetação. De modo similar, assim que ocorre a criação, através do olhar do Senhor sobre a natureza material, imediatamente as entidades vivas surgem em suas distintas condições de vida, exatamente como diferentes tipos de vegetação crescem depois das chuvas. A chuva é única, mas a criação de diferentes plantas é variada. A chuva cai igualmente no campo inteiro, mas as diferentes plantas brotam em diversas formas e formatos de acordo com as suas sementes. Da mesma forma, as sementes de nossos desejos são variadas. Toda entidade viva tem um tipo específico de desejo, e aquele desejo é a semente que faz com que ela desenvolva certo tipo de corpo. Isso é explicado por Rupa Goswami por meio da palavra Papa Bija. Papa significa pecaminoso. Todos os nossos desejos materiais devem ser considerados Papa Bija, ou sementes de desejos pecaminosos. O Bhagavad Gita explica que nosso desejo pecaminoso é que não nos rendemos ao Senhor Supremo. O Senhor, assim, afirma no Bhagavad Gita: protegerei você das reações dos desejos pecaminosos. Como esses desejos pecaminosos se manifestam em diferentes espécies de corpos, ninguém pode acusar o Senhor Supremo de parcialidade em dar um determinado tipo de corpo a certa espécie de entidade viva e outro tipo de corpo a outra entidade viva. Todos os corpos das 8.400.000 espécies são criados de acordo com a condição mental das entidades vivas individuais. A Suprema Personalidade de Deus, Purushottama, apenas lhes proporciona um ensejo de agir consoante seus desejos. Portanto, as entidades vivas atuam tirando o proveito da facilidade oferecida pelo Senhor. Ao mesmo tempo, as entidades vivas nascem do corpo transcendental do Senhor. Essa relação entre o Senhor e as entidades vivas é explicada na literatura védica, onde se afirma que o Senhor Supremo mantém todos os seus filhos dando-lhes tudo o que desejarem. De igual modo, no Bhagavad Gita, o Senhor diz: eu sou o Pai de todas as entidades vivas. É muito simples compreender que o Pai causa o nascimento dos filhos, mas os filhos agem de acordo com seus próprios desejos. Portanto, o pai nunca é responsável pelos diferentes futuros de seus filhos. Cada filho pode tirar proveito da propriedade e instrução do pai, mas, embora a herança e a instrução possam ser as mesmas para todos os filhos, devido aos seus diferentes desejos, cada filho cria uma vida diversa e, portanto, sofre ou desfruta.
De igual modo, as instruções do Bhagavad Gita são iguais para todos. Devemos nos render ao Senhor Supremo e Ele assumirá a responsabilidade, protegendo-nos das reações pecaminosas. As facilidades de viver na criação do Senhor são igualmente oferecidas para todas as entidades vivas. Tudo que exista, quer na terra, quer na água, quer no céu, é igualmente distribuído para todas as entidades vivas. Visto que todas as entidades vivas são filhos do Senhor Supremo, todos podem desfrutar as facilidades materiais dadas pelo Senhor. No entanto, entidades vivas desafortunadas criam condições desfavoráveis de vida, lutando entre si mesmas. A responsabilidade por essa disputa e pela criação de situações favoráveis e desfavoráveis diz respeito às entidades vivas, não à Suprema Personalidade de Deus. Por conseguinte, se as entidades vivas aproveitam-se das instruções do Senhor dadas no Bhagavad Gita e desenvolvem consciência de Krishna, então suas vidas se tornam sublimes e elas podem voltar ao Supremo. Pode-se argumentar que, como este mundo material é criado pelo Senhor, ele é responsável pelas suas condições. Por certo, ele é indiretamente responsável pela criação e manutenção deste mundo material, mas nunca é responsável pelas diferentes condições das entidades vivas. A criação deste mundo material pelo Senhor é comparada à criação da vegetação por parte da nuvem. Na estação das chuvas, a nuvem cria distintas variedades de vegetais. Conquanto a nuvem derrame água na superfície da terra, nunca toca a terra diretamente. De modo semelhante, o Senhor cria este mundo material simplesmente através de seu olhar sobre a energia material. Isso é confirmado nos Vedas. Ele lança seu olhar sobre a natureza material, em decorrência do que ocorre a criação. No Bhagavad Gita, também está enunciado que, simplesmente através de seu olhar sobre a natureza material, ele cria diferentes variedades de entidades, tanto móveis como imóveis, vivas e inertes. A criação do mundo material pode ser considerada como um dos passatempos do Senhor. Ela é assim chamada porque ele cria este mundo material sempre que deseja. Esse desejo da Suprema Personalidade de Deus é também sua extrema misericórdia concedida às almas condicionadas para que tenham mais uma oportunidade de desenvolverem sua consciência original e, assim, voltarem ao Supremo. Dessa maneira, ninguém pode culpar o Senhor Supremo por criar este mundo material. A partir do assunto em discussão, podemos ter uma compreensão clara da diferença entre os impersonalistas e os personalistas. A concepção impersonalista recomenda a fusão na existência do Supremo, e a filosofia do vazio recomenda tornar todas as variedades materiais em nulidade. Ambas as filosofias são conhecidas como Mayavadas. Certamente, a manifestação cósmica chega ao fim e torna-se nula quando as entidades vivas se fundem no corpo de Narayana para repousarem até outra criação, mas essas condições nunca são eternas. A cessação da variedade do mundo material e a fusão das entidades vivas no corpo do Supremo não são permanentes, porque a criação ocorrerá novamente e as entidades vivas que se fundiram no corpo do Supremo sem terem desenvolvido sua consciência de Krishna aparecerão novamente neste mundo material quando outra criação vier à existência. O Bhagavad Gita confirma o fato de que este mundo material é criado e aniquilado perpetuamente e que as almas condicionadas, sem consciência de Krishna, voltam repetidas vezes sempre que a criação material está manifesta. Se tais almas condicionadas aproveitam essa oportunidade e desenvolvem consciência de Krishna sob a instrução direta do Senhor, elas são transferidas para o mundo espiritual e não precisam voltar à criação material. Afirma-se, portanto, que os nihilistas e os impersonalistas não são muito inteligentes, porque eles não buscam o abrigo dos pés de lótus do Senhor. Como eles são menos inteligentes, esses nihilistas e impersonalistas adotam diferentes tipos de austeridades, quer para alcançar o estágio do nirvana, que implica na finalização das condições materiais de vida, quer para alcançar o estado de união, fundindo-se no corpo do Senhor. Todos eles voltam a cair porque desprezaram os pés de lótus do Senhor.
No Caitanya Caritamrita, o autor, Krishnadasa Kaviraj Goswami, depois de estudar todos os textos védicos e ouvir de todas as autoridades, deu sua opinião de que Krishna é o único Mestre Supremo e que todas as entidades vivas são seus servos eternos. Seu enunciado é confirmado pelas orações dos Vedas personificados. A conclusão, portanto, é que todos estão sob o controle da Suprema Personalidade de Deus, todos estão servindo sob a direção suprema do Senhor e todos temem a Suprema Personalidade de Deus. É devido ao temor a Ele que todas as atividades se executam corretamente. A posição de todos é subordinada ao Senhor Supremo. O Senhor, no entanto, não mostra qualquer parcialidade em sua consideração para com as entidades vivas. Ele é exatamente como o céu ilimitado. Assim como as centelhas de um fogo dançam no fogo, todas as entidades vivas são como pássaros que voam no céu ilimitado do Senhor Supremo. Algumas delas estão voando muito alto, outras estão voando não muito alto e algumas estão sobrevoando em baixa altitude. Os diferentes pássaros estão voando em diferentes posições de acordo com suas respectivas capacidades, mas o céu nada tem a ver com essa capacidade. No Bhagavad Gita, o Senhor confirma que ele concede posições distintas às diferentes entidades vivas de acordo com sua proporcional rendição. Essa recompensa proporcional oferecida pela personalidade de Deus às diferentes entidades vivas não é parcialidade. Assim, apesar de as entidades vivas estarem sempre sob o controle da Suprema Personalidade de Deus em suas diferentes posições, esferas e espécies de vida, ele nunca é responsável pelas suas diferentes condições de vida. É tolice artificial, portanto, considerar-se igual ao Senhor Supremo, e é ainda mais tolo pensar que não se vê Deus. Todos estão vendo Deus de acordo com sua capacidade. A única diferença é que o teísta vê Deus como a personalidade suprema, o mais amado, Krishna, e o ateísta vê a verdade absoluta como a morte derradeira. Os Vedas personificados continuaram a orar. Querido Senhor, disseram eles, a partir de toda a informação védica, compreende-se que você é o controlador supremo, e todas as entidades vivas são controladas. Tanto o Senhor como as entidades vivas são chamadas Nitya, eternas, e são qualitativamente unas. A Nitya singular, ou o Senhor Supremo, é o controlador, ao passo que as Nityas plurais são controladas. A entidade viva individual controlada reside dentro do corpo, e o Supremo Controlador, como a superalma, está presente lá também, mas a superalma controla a alma individual. Esse é o veredito dos Vedas. Se a entidade viva não fosse controlada pela superalma, como se poderia explicar a versão védica de que uma entidade viva transmigra de um corpo para outro, desfrutando e sofrendo os efeitos de suas ações passadas, ora sendo promovida para um padrão superior de vida, ora sendo degradada para um padrão inferior? Consequentemente, as almas condicionadas não estão apenas sob o controle do Senhor Supremo, mas também se encontram sob o controle da natureza material. Essa relação das entidades vivas com o Senhor Supremo, como as controladas e o controlador, definitivamente prova que, muito embora a superalma seja onipresente, as entidades vivas individuais nunca são onipresentes. Se as almas individuais fossem onipresentes, não haveria razão para se considerá-las controladas. Desse modo, a teoria de que a superalma e a alma individual são iguais é uma conclusão imperfeita. Nenhuma pessoa razoável pode aceitá-la. Ao contrário, deve-se tentar compreender as diferenças entre o Eterno Supremo e os eternos subordinados. Portanto, os Vedas personificados concluíram: ó Senhor, você é o eterno ilimitado, Dhruva, e as entidades vivas são os eternos limitados. A forma do eterno ilimitado é algumas vezes concebida como a forma universal, e a literatura védica, como os Upanishads, descreve vividamente a forma do eterno limitado. Afirma-se ali que a forma espiritual original da entidade viva é do tamanho de 1/1000º da ponta de um fio de cabelo. Também se afirma que o espírito é maior que o maior e menor que o menor.
As entidades vivas individuais, que são eternamente partes integrantes de Deus, são menores que o menor. Com nossos sentidos materiais, não podemos perceber nem o Supremo, que é maior que o maior, tampouco a alma individual, que é menor que o menor. Temos de compreender tanto ele, que é um maior que o maior, como aquele que é menor que o menor, a partir das fontes autorizadas da literatura védica. A literatura védica enuncia que a super-alma está sentada dentro do coração no corpo de toda a entidade viva e é do tamanho de um polegar. Por conseguinte, o argumento pode ser proposto: como algo do tamanho de um polegar pode se acomodar no coração de uma formiga? A resposta é que essa medida do polegar para a super-alma é concebida em proporção ao corpo da entidade viva. Em nenhuma circunstância, entretanto, podem a super-alma e a entidade viva individual ser consideradas como uma, embora ambas entrem no corpo material de uma entidade viva. A super-alma vive dentro do coração para direcionar ou controlar a entidade viva individual. Apesar de ambas serem dhruva, ou eternas, a entidade viva está sempre sob a direção do Supremo. Pode-se argumentar que, como as entidades vivas nascem da natureza material, elas são todas iguais e independentes. Na literatura védica, contudo, afirma-se que a Suprema Personalidade de Deus fertiliza a natureza material com as entidades vivas e, assim, elas surgem. Como resultado, o aparecimento das entidades vivas individuais não é, de fato, devido unicamente à natureza material, exatamente como uma criança gerada por uma mãe não é sua produção independente. Primeiro a mulher é fertilizada por um homem, após o que a criança é gerada. Desta forma, a criança gerada pela mãe é parte integrante do homem. De modo similar, as entidades vivas são aparentemente produzidas pela natureza material, mas não independentemente. É devido à fertilização da natureza material pelo Pai Supremo que as entidades vivas estão presentes. Portanto, o argumento de que as entidades vivas individuais não são partes integrantes do Supremo não é válido. Por exemplo, as diferentes partes do corpo não podem ser tomadas como iguais ao todo, senão que o corpo todo é o controlador dos diversos membros. Da mesma forma, as partes integrantes do todo supremo são sempre dependentes e são sempre controladas pela fonte que as originou. É confirmado no Bhagavad Gita que as entidades vivas são partes integrantes de Krishna, Mamaivamsa. Logo, nenhum homem em sã consciência aceitará a teoria de que a super-alma e a alma individual são da mesma categoria. Elas são iguais em qualidade, mas, quantitativamente, a super-alma é sempre o supremo e a alma individual é sempre subordinada à super-alma. Eis a conclusão dos Vedas. A palavra significativa usada neste contexto é Yamaya, ou Simaya. Na gramática sânscrita, a palavra Mayat é usada no sentido de transformação e também no sentido de suficiência. Os filósofos mayavadis interpretam que a palavra Yamaya, ou Simaya, indica que a entidade viva é sempre igual ao Supremo. Contudo, é necessário considerar se este afixo, Maya, é usado como suficiência ou transformação. A entidade viva nunca possui algo exatamente na mesma proporção da Suprema Personalidade de Deus. Desse modo, este afixo Maya não pode ser utilizado para indicar que a entidade viva individual seja suficiente. A entidade viva individual nunca possui conhecimento suficiente. Caso contrário, como poderíamos estar sob o controle de Maya, ou a energia material? Então, o vocábulo suficiente pode ser aceito apenas em proporção à magnitude da entidade viva. A igualdade espiritual do Senhor Supremo e das entidades vivas nunca deve ser aceita como homogênea. Cada entidade viva é individual. Caso se aceite a igualdade homogênea, então, com a libertação de uma alma individual, todas as outras almas individuais seriam imediatamente libertas. Entretanto, o fato é que cada alma individual está diferentemente desfrutando ou sofrendo no mundo material. Como mencionado acima, a palavra Mayat é também usada no sentido de transformação. Algumas vezes, ela é também usada para indicar subproduto.
A teoria impersonalista é que o próprio Brahman aceitou diferentes tipos de corpos e que isso é sua lila, ou passatempo. Não obstante, existem muitas centenas e milhares de espécies de vida em diversos padrões de condições de vida, tais como seres humanos, semideuses, animais, pássaros e feras, e, se todas elas fossem expansões plenárias da suprema verdade absoluta, não haveria a questão da libertação, porque o Brahman já seria liberto. Outra interpretação apresentada pelos Mayavadis é que, a cada milênio, diferentes tipos de corpos são manifestados e, quando o milênio termina, todos os distintos corpos, ou expansões de Brahman, tornam-se automaticamente um só, finalizando com todas as diversas manifestações. Assim, no milênio seguinte, de acordo com essa teoria, o Brahman novamente se expande em diferentes formas corporais. Se aceitarmos essa teoria, o Brahman se sujeita a mudanças. No entanto, isso não pode ser aceito. A partir do Vedanta Sutra, compreendemos que, por natureza, o Brahman é pleno de felicidade. Consequentemente, ele não pode transformar-se em um corpo sujeito a tantas condições dolorosas. Na verdade, as entidades vivas são partes integrantes infinitesimas do Brahman e, como tal, elas estão propensas a serem encobertas pela energia ilusória. Como explicado antes, as partículas do Brahman são como centelhas dançando alegremente no interior do fogo, mas existe a possibilidade de sua queda do fogo para a fumaça, embora a fumaça seja outra condição do fogo. Este mundo material é exatamente como a fumaça, e o mundo espiritual é como o fogo abrasador. As inumeráveis entidades vivas estão propensas a cair do mundo espiritual para o mundo material quando são influenciadas pela energia ilusória, e também é possível para a entidade viva ser liberta novamente quando cultiva o conhecimento verdadeiro e se torna completamente livre da contaminação do mundo material. A teoria dos Asuras é que as entidades vivas nascem da natureza material, ou Prakriti, no contato com o Purusha. Essa teoria também não pode ser aceita, porque tanto a natureza material como a suprema personalidade de Deus existem eternamente. Nem a natureza material, nem a suprema personalidade de Deus pode nascer. O Senhor Supremo é conhecido como Aja, ou não nascido. De modo semelhante, a natureza material é chamada Aja. Ambos os termos, Aja e Aja, significam não nascido. Visto que tanto a natureza material como o Senhor Supremo são destituídos de nascimento, não é possível que eles gerem as entidades vivas. Entretanto, é aceito na literatura védica que, assim como a água em contato com o ar às vezes cria inúmeras bolhas, a combinação da natureza material e da pessoa suprema provoca o aparecimento das entidades vivas dentro deste mundo material. Como as bolhas na água surgem em diferentes formatos, as entidades vivas também aparecem em diferentes formas e condições, influenciadas pelos modos da natureza material. Desta forma, não é impróprio concluir que as entidades vivas que estão aparecendo dentro deste mundo material em diferentes formas, como seres humanos, semideuses, animais, pássaros e feras, obtêm seus respectivos corpos devido aos seus diversos desejos. Ninguém pode dizer quando tais desejos despertaram nelas, razão pela qual se diz, Anadi Karma. A causa de tal existência material não pode ser identificada. Ninguém sabe quando a vida material começou, mas é fato que ela realmente teve um início, porque, originalmente, cada entidade viva é uma centelha espiritual. Assim como uma centelha que cai no chão tem um começo, a chegada de uma entidade viva a este mundo material tem um início, mas ninguém pode dizer quando. Embora durante o período da dissolução todas as entidades vivas condicionadas permaneçam fundidas na existência espiritual do Senhor, como em um sono profundo, seus desejos originais de dominarem a natureza material não são extintos. Novamente, quando há uma manifestação cósmica, elas surgem para satisfazerem seus desejos e, portanto, aparecem em diferentes espécies de vida. As entidades vivas imersas no Supremo no momento da dissolução são comparadas ao mel. Na colmeia, os sabores de diferentes flores são conservados.
Quando se prova um mel, não se pode distinguir que tipo de mel foi coletado de qual tipo de flor. O sabor do mel sugere que ele não é homogêneo, porém uma combinação de diferentes sabores. Outro exemplo é que, embora diferentes rios, por fim, se misturem com a água do mar, isso não significa que as identidades individuais dos rios sejam perdidas assim. Conquanto as águas dos rios Ganges e Yamuna se misturem com a água do mar, o rio Ganges e o rio Yamuna ainda continuam a existir independentemente. A fusão de diferentes entidades vivas no Brahman, na ocasião da dissolução, inclui a dissolução de inumeráveis tipos de corpos, mas as entidades vivas, juntamente com seus diferentes pendores, permanecem individualmente submersas no Brahman até outra manifestação do mundo material. O sabor salgado da água do mar e o sabor doce da água do Ganges são diferentes, e essa diferença existirá para sempre. Da mesma forma, a diferença entre o Senhor Supremo e as entidades vivas continua a existir eternamente, muito embora, na ocasião da dissolução, elas pareçam se fundir. Logo, a conclusão é que, mesmo quando as entidades vivas se libertam de toda a contaminação das condições materiais e se fundem no reino espiritual, seus sabores individuais em relação ao Senhor Supremo continuam a existir. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor, nossa conclusão é que todas as entidades vivas são atraídas por sua energia material, e é unicamente devido à sua identificação errônea como produtos da energia material que elas estão transmigrando de um tipo de corpo para outro sem se lembrarem de sua eterna relação com você. Por causa da ignorância, essas entidades vivas identificam-se incorretamente com as diferentes espécies de vida e, especialmente quando elevadas à forma humana de vida, elas se identificam como uma classe particular de homem, ou uma nação particular, ou raça ou suposta religião, esquecendo sua real identidade como servas eternas de sua onipotência. Devido a essa falsa concepção de vida, elas são submetidas a repetidos nascimentos e mortes. Após muitos milhões deles, se a pessoa desenvolve bastante inteligência por meio da associação com os devotos puros, ela chega à compreensão da consciência de Krishna e sai da jurisdição da errônea concepção material. No Caitanya Caritamrita, é confirmado pelo Senhor Caitanya que as entidades vivas estão vagando dentro deste universo em diferentes espécies de vida, mas que, se uma delas se torna bastante inteligente, pela misericórdia do Mestre Espiritual e da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ela começa, então, sua vida devocional em consciência de Krishna. Afirma-se que, Arivina Namartintarante, sem a ajuda da Suprema Personalidade de Deus, não é possível livrar-se das garras de repetidos nascimentos e mortes. Em outras palavras, apenas o Senhor Supremo, a Personalidade de Deus, pode libertar as almas condicionadas do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Os Vedas personificados continuaram a orar. A influência do tempo, passado, presente e futuro, e as misérias materiais, tais como calor e frio excessivos, nascimento, morte, envelhecimento e doença, são todos movimentos de suas sobrancelhas simplesmente. Tudo funciona sob sua direção. O Bhagavad Gita afirma que toda atividade material está ocorrendo sob a direção da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os Vedas continuaram. Todas as condições da existência material são elementos perturbadores para aqueles que não são rendidos a você. Não obstante, para aqueles que estão em plena consciência de Krishna, essas coisas não podem ser uma fonte de temor. Quando o Senhor Nrsingadeva apareceu, Prahlada Maharajá nunca teve medo dele, ao passo que seu pai ateu enfrentou imediatamente a morte personificada e foi aniquilado. Portanto, embora o Senhor Nrsingadeva apareça como a morte para um ateu como Hiranyakashipu, ele é sempre bondoso e é o reservatório de todo prazer, para devotos como Prahlada. Assim, um devoto puro nunca teme nascimento, morte, envelhecimento ou doença. Sripada Sridharasvami compôs um belo verso, cujo significado é: meu querido Senhor, sou uma entidade viva perpetuamente perturbada pelas condições da existência material.
Fui quebrado em pedaços pela roda esmagadora da existência material e, por causa das minhas inúmeras atividades pecaminosas, enquanto existo neste mundo material, estou queimando no fogo abrasador das reações materiais. De uma forma ou outra, meu querido Senhor, refugiei-me aos seus pés de lótus. Por favor, aceite-me e conceda-me proteção. Srila Narottama Das Thakura também ora desta forma. Meu querido Senhor, o filho de Nanda Maharajé, associado à filha de Vrishabhanu, busquei abrigo aos seus pés de lótus após sofrer enormemente nesta condição material de vida, e oro para que você, por obséquio, seja misericordioso comigo. Por favor, não me chute, pois não tenho qualquer outro abrigo além de você. A conclusão é que qualquer processo de autorrealização ou realização de Deus diferente de Bhakti Yoga, ou serviço devocional, é extremamente difícil. Portanto, o abrigo no serviço devocional ao Senhor, em plena consciência de Krishna, é o único caminho para se livrar da contaminação da vida material condicionada, especialmente nesta era. Aqueles que não estão em consciência de Krishna estão simplesmente desperdiçando seu tempo e não têm prova tangível da vida espiritual. O Sr. Ramachandra diz: eu sempre dou confiança e segurança a qualquer pessoa que se renda a mim e decida definitivamente ser meu servo eterno, pois essa é minha inclinação natural. De modo semelhante, o Sr. Krishna afirma no Bhagavad Gita: a influência da natureza material é insuperável, mas qualquer um que se renda a mim pode facilmente superar a influência da natureza material. Os devotos não estão de forma alguma interessados em discutir com os não devotos com o propósito de derrubar suas teorias. Ao invés de desperdiçar tempo, eles estão sempre ocupados em serviço transcendental amoroso ao Senhor em plena consciência de Krishna. Os Vedas personificados continuaram: querido Senhor, embora grandes yogis místicos possam ter total controle sobre o elefante da mente e o furacão dos sentidos, a menos que se refugiem em um mestre espiritual genuíno, cairão vítimas da influência material e nunca serão bem-sucedidos em suas tentativas de autorrealização. Tais pessoas desviadas são comparadas a mercadores que vão ao mar em um navio sem capitão. Portanto, por meio das próprias tentativas, a pessoa não pode livrar-se das garras da natureza material. Deve-se aceitar o mestre espiritual genuíno e trabalhar de acordo com sua direção. Desse modo, é possível cruzar a necessidade das condições materiais. Sripada Sridharasvami compôs um excelente verso sobre isso, no qual ele diz: o mestre espiritual todo misericordioso, representante da suprema personalidade de Deus, quando minha mente estiver completamente rendida a seus pés de lótus, nesse momento, unicamente por sua misericórdia, serei capaz de obter alívio dos obstáculos que se opõem na vida espiritual e estarei situado na vida bem-aventurada. De fato, samadhi estático, ou absorção na suprema personalidade de Deus, pode ser alcançado pela ocupação constante em seu serviço, e esse constante envolvimento em serviço devocional pode ser realizado apenas quando a pessoa trabalha sob a direção de um mestre espiritual autêntico. Logo, os Vedas instruem que, para se conhecer a ciência do serviço devocional, a pessoa deve se submeter a um mestre espiritual genuíno. O mestre espiritual fidedigno é aquele que conhece a ciência do serviço devocional na sucessão discipular. Essa sucessão discipular é chamada Srotriya. O sintoma principal de alguém que se tornou um mestre espiritual em sucessão discipular é que ele está 100% fixo em Bhakti Yoga. Às vezes, as pessoas relutam em aceitar o mestre espiritual e ocupam-se em autorrealização através da prática do yoga místico, mas há vários casos de fracasso, mesmo de grandes yogis como Visvamitra. Arjuna disse no Bhagavad Gita que o controle da mente é tão impraticável quanto parar o sopro de um furacão. Certas vezes, a mente é comparada a um elefante louco. Sem seguir a direção de um mestre espiritual, não se pode controlar a mente ou os sentidos. Em outras palavras, se a pessoa pratica o yoga místico e não aceita um mestre espiritual genuíno, ela certamente fracassa e desperdiça seu precioso tempo.
A injunção védica é que ninguém pode ter pleno conhecimento sem estar sob a orientação de um Acharya. Acharya Vampurusha Veda. Aquele que aceitou um Acharya conhece as coisas como elas são. A verdade absoluta não pode ser compreendida por argumentos. Aquele que alcançou o estágio bramânico perfeito renuncia naturalmente. Ele não luta por ganho material porque, devido ao conhecimento espiritual, ele concluiu que, neste mundo material, não há insuficiência. Tudo é suficientemente provido pela Suprema Personalidade de Deus. Um Brahmana verdadeiro, desse modo, não se esforça pela perfeição material. Ao contrário, ele se aproxima de um mestre espiritual autêntico para aceitar suas ordens. A qualificação de um mestre espiritual é que ele é brahmanista, o que significa que ele abandonou todas as outras atividades e decidiu dedicar sua vida a trabalhar apenas para a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Quando um discípulo fidedigno se aproxima de um mestre espiritual autêntico, ele ora submissamente a um mestre espiritual. Meu querido Senhor, por obséquio, me aceite como seu discípulo e treine-me de tal forma que eu seja capaz de abandonar todos os outros processos de autorrealização e simplesmente me ocupe em consciência de Krishna, serviço devocional. O devoto ocupado sob a direção do mestre espiritual em serviço devocional amoroso ao Senhor faz a seguinte argumentação: meu querido Senhor, você é o reservatório de prazer. Uma vez que você esteja presente, qual é a importância do prazer transitório derivado de sociedade, amizade e amor? As pessoas que não estão cientes do reservatório supremo de prazer se ocupam falsamente em obter prazer da satisfação dos sentidos, mas isso é transitório e ilusório. Nesse contexto, Vidyapati, um grande devoto e poeta Vaishnava, afirma: meu querido Senhor, há, sem dúvida, um pouco de prazer no meio da sociedade, amizade e amor, embora ele seja materialmente concebido, mas tal prazer não pode satisfazer meu coração, que é como um deserto. Em um deserto, há necessidade de um oceano de água. No entanto, se apenas uma gota d'água é derramada no deserto, qual é a utilidade dessa água? De igual modo, nossos corações materiais estão cheios de inúmeros desejos, que não podem ser satisfeitos pela sociedade, amizade ou amor materialistas. Somente quando nossos corações começam a obter prazer do reservatório supremo de prazer é que podemos encontrar satisfação. Essa satisfação transcendental é possível unicamente no serviço devocional, em plena consciência de Krishna. Os Vedas personificados continuaram: querido Senhor, você é Sat Chit Ananda Vigraha, a forma eterna e bem-aventurada de conhecimento, e, porque as entidades vivas são partes integrantes de sua personalidade, o estado natural de existência delas é estarem plenamente consciente de você. Neste mundo material, qualquer pessoa que tenha desenvolvido tal consciência de Krishna não se interessa mais pelo modo materialista de vida. Uma pessoa consciente de Krishna perde o interesse pela vida familiar, na qual há alguma concessão para o desfrute sensorial. Em outras palavras, ela não mostra mais interesse pelo gozo dos sentidos. A perfeição da vida humana se baseia no conhecimento e na renúncia, mas é muito difícil tentar alcançar o estágio de conhecimento e renúncia durante a vida de casado. Desse modo, as pessoas conscientes de Krishna refugiam-se na associação de devotos ou lugares santificados de peregrinação. Tais pessoas estão conscientes da relação entre a super-alma e as entidades vivas individuais e nunca estão no conceito corpóreo de vida. Como elas sempre levam você dentro de seus corações, em plena consciência, elas se purificam de tal maneira que se torna um local santo de peregrinação todo lugar onde estejam, e a água que lava seus pés é capaz de libertar muitas pessoas pecaminosas que vagueiam por este mundo material. Quando o pai materialista de Prahlada Maharaja pediu-lhe para descrever algo muito bom que ele aprendera, ele respondeu ao seu pai: para uma pessoa materialista, que está sempre cheia de ansiedades devido à sua ocupação em verdades relativas e temporárias, o melhor procedimento é abandonar o poço escuro da vida familiar e ir para a floresta, refugiar-se no Senhor Supremo.
Os verdadeiros devotos puros são famosos como Mahatmas, ou grandes sábios, personalidades perfeitas em conhecimento. Eles sempre pensam no Senhor Supremo e em seus pés de lótus e, dessa forma, automaticamente se libertam. Os devotos que estão sempre nessa posição são energizados pelas inconcebíveis potências do Senhor, motivo pelo qual eles mesmos tornam-se a fonte de libertação para seus seguidores e devotos. Uma pessoa consciente de Krishna é espiritualmente energizada, e quem quer que toque ou se refugie nesse devoto puro também se torna energizado com potências espirituais. Tais devotos nunca são orgulhosos devido às opulências materiais. De modo geral, considera-se como opulências materiais uma boa ascendência, educação, beleza e riquezas. No entanto, um devoto do Senhor nunca se desvia pelo orgulho de possuir tais distinções, mesmo que porventura tenha todas as 4 dessas opulências materiais. Os grandes devotos do Senhor viajam por todo o mundo, de um lugar de peregrinação a outro, e, em sua jornada, eles encontram muitas almas condicionadas e as libertam através de sua associação e distribuição de conhecimento transcendental. Eles geralmente moram em lugares como Vrindavana, Mathura, Dwaraka, Jagannatapuri e Navadvipa, porque apenas os devotos se reúnem em tais lugares. Desse modo, eles conseguem associação santa uns aos outros e assim avançam. Para que toda a entidade viva possa tirar proveito da associação de pessoas conscientes de Krishna, esses grandes devotos abrem templos e ashramas, onde os devotos de Krishna reúnem-se. Por intermédio de tal associação, as pessoas podem se desenvolver cada vez mais em consciência de Krishna. Tal progresso não é possível na vida doméstica comum, que é desprovida de consciência de Krishna. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor, há 2 classes de transcendentalistas: os impersonalistas e os personalistas. A opinião dos impersonalistas é que esta manifestação material é falsa e que apenas a verdade absoluta é real. Por outro lado, a visão dos personalistas é que o mundo material, embora muito temporário, não é falso, mas real. Esses transcendentalistas possuem argumentos diferentes para estabelecer a validade de suas filosofias. De fato, o mundo material é simultaneamente verdadeiro e falso. É verdadeiro porque tudo é uma expansão da suprema verdade absoluta, e é irreal porque a existência do mundo material é temporária. Ele é criado e aniquilado. Devido às suas diferentes condições de existência, a manifestação cósmica não tem posição fixa. Aqueles que defendem a aceitação deste mundo material como falso são geralmente conhecidos pela máxima Brahma Satyam Jagam Mithya. Eles apresentam o argumento de que tudo no mundo material é feito de matéria. Por exemplo, existem muitas coisas feitas de argila, tais como vasos, pratos e tigelas. Depois de sua destruição, esses objetos podem ser transformados em diversos outros objetos materiais, mas, em todos os casos, a sua existência como argila permanece. Um cântaro de barro, após ser quebrado, pode ser transformado em uma panela ou em um prato, mas, como prato, panela ou jarra, a própria argila continua a existir. Em vista disso, as formas de uma jarra, panela ou prato de barro são falsas, mas sua existência como argila é real. Essa é a visão dos impersonalistas. Esta manifestação cósmica é certamente produzida a partir da verdade absoluta, mas, como sua existência é temporária, ela é falsa. O entendimento dos impersonalistas é que a verdade absoluta, que está sempre presente, é a única verdade. Na opinião de outros transcendentalistas, no entanto, este mundo material também é verdadeiro, porque foi produzido pela verdade absoluta. Os impersonalistas argumentam que isso não é um fato, pois ora se observa que a matéria é produzida a partir da alma espiritual, ora a alma espiritual é produzida da matéria. Tais filósofos propõem a argumentação de que, embora o estérico de vaca seja uma matéria morta, surgem escorpiões do estérico de vaca, em algumas ocasiões. De igual modo, a matéria morta, como unhas e cabelos, surge do corpo vivo.
Portanto, as coisas geradas de alguma outra coisa nem sempre são da mesma qualidade dessa primeira. À luz dessa argumentação, os filósofos mayavadis estabelecem que, embora esta manifestação cósmica seja certamente uma emanação da verdade absoluta, ela não contém necessariamente a verdade. De acordo com essa visão, a verdade absoluta, o Brahman, deve ser aceito como verdade, ao passo que a manifestação cósmica, conquanto seja um produto da verdade absoluta, não pode ser tomada como verdadeira. Não obstante, a visão dos filósofos mayavadis é tida no Bhagavad Gita como a visão dos asuras, ou demônios. O Senhor diz no Bhagavad Gita, Asartyam apratishtanti jagataura nishvaram, aparaspara sambutam kinyanyatkam aitukam. A visão dos asuras sobre a manifestação cósmica é que toda a criação é falsa. Os asuras pensam que a mera interação da matéria é a fonte da criação e que não há controlador ou Deus. Contudo, isso não é verdade. Com base no capítulo 7 do Bhagavad Gita, compreendemos que os 5 elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e céu, juntamente com os elementos sutis, mente, inteligência e falso ego, são as 8 energias separadas do Senhor Supremo. Além dessa energia material inferior, existe a energia espiritual, representada pelas entidades vivas. As entidades vivas são aceitas como a energia superior do Senhor. Toda a manifestação cósmica é uma combinação das energias inferior e superior, e a fonte das energias é a Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus tem muitos tipos diferentes de energias. Isso é confirmado nos Vedas. Parasya Saktir Vividaivas Ruyati. As energias transcendentais do Senhor são variegadas que ostenta diversidade, diversificado, variado, diferente. E como essa variedade de energias emanou do Senhor Supremo, elas não podem ser falsas. O Senhor é eterno, e as energias são sempre existentes. Algumas energias são temporárias, ora manifestas, ora imanifestas, mas isso não significa que sejam falsas. Pode-se dar o exemplo de que, quando uma pessoa está com raiva, ela faz coisas que são diferentes de sua condição normal de vida. No entanto, o fato de que o estado de ira aparece e desaparece não significa que a energia da raiva seja falsa. Desse modo, o argumento dos filósofos mayavadis de que este mundo é falso não é aceito pelos filósofos Vaishnavas. O próprio Senhor confirma que a visão de que não há uma causa suprema para esta manifestação material, de que não existe Deus e de que tudo é apenas a criação da interação da matéria, é uma visão de asuras. O filósofo Mayavadi, às vezes propõe o argumento da cobra e da corda. Na escuridão da noite, uma corda enrolada é, às vezes, devido à ignorância, tomada por uma cobra. Contudo, confundir uma corda com uma serpente não significa que a serpente e a corda sejam falsas. Portanto, esse exemplo utilizado pelos mayavadis para ilustrar a falsidade do mundo material não é válido. Quando algo é tido como fato, mas, na realidade, não tem existência alguma, esse algo é chamado de falso. Contudo, se algo é tomado erroneamente como outra coisa, isso não significa que seja falso. Os filósofos Vaishnavas usam um exemplo bem apropriado, comparando este mundo material a um pote de barro. Quando vemos um pote de barro, ele não desaparece de repente e se transforma em qualquer outra coisa. Ele pode ser temporário, mas o pote de barro é colocado em uso para transportar água e continuamos a vê-lo como tal. Portanto, embora o pote de barro seja temporário e diferente da argila original, não podemos afirmar que ele é falso. Assim, devemos concluir que o pote de barro e toda a argila são reais, porque um é o produto do outro. Compreendemos a partir do Bhagavad Gita que, depois da dissolução desta manifestação cósmica, a energia material entra na Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus é eterna com suas variadas energias. Como esta criação material é uma emanação dele, não podemos dizer que esta manifestação cósmica seja o produto de algo vazio.
Sempre que falamos sobre Krishna, ele está presente com sua forma, qualidades, nome, séquito e parafernália. Por conseguinte, Krishna não é impessoal. A causa original de tudo não é nem vazia, nem impessoal, mas a pessoa suprema. Os demônios podem dizer que este mundo material é Anisvara, sem um controlador ou Deus. Tal argumento, porém, não pode ser sustentado em última análise. Continua.